Olá, você que se liga na programação da TV Beltrão, estamos chegando com mais um associativismo e cooperativismo. E nesta semana nós vamos falar um pouco sobre a atuação do PROCON aqui de Francisco Beltrão. O tema do nosso programa será o direito do consumidor e a nossa conversa é com o coordenador do PROCON local, o Bruno Savarro. Nós vamos falar um pouco sobre as principais demandas do órgão, como encaminhar e resolver problemas, principalmente para você que se sentiu lesado em alguma relação de consumo. Você acompanha a nossa entrevista logo após o intervalo. Não saia daí. Loja da Fábrica Belmar. A loja Belmar está de cara nova e de novo endereço. Isso mesmo, novas instalações com a mesma qualidade e bom atendimento de sempre, com preços de fábrica. O novo endereço da economia é na Rua Vicente Setembrino Balotim, número 192, ao lado do viaduto do Detran, no Distrito Industrial Ulderico Sabadim, em Francisco Beltrão. WhatsApp 469-9103-7484. Belmar, tudo para você. Estamos dando início a mais um associativismo e cooperativismo, um programa que toda semana leva ao ar até você, telespectador, um pouco da atuação de entidades, grupos organizados e também de cooperativas, além de mostrar iniciativas de utilidade pública, como é o caso desta semana. Nós recebemos aqui no nosso estúdio o Bruno Savarro, ele que é o coordenador do PROCON aqui de Francisco Beltrão. Seja muito bem-vindo aqui, Bruno, ao nosso programa. E eu queria já, de início, pedir para você apresentar um pouco do PROCON aqui em Francisco Beltrão e também se apresentar, né? Eu acho que é um serviço de utilidade muito relevante aqui para o nosso município e para a população, né? Com certeza. Olá, Leandro. Olá, amigos que estão nos acompanhando através da TV Beltrão. Que alegria poder conversar com cada um de vocês para apresentar, para falar sobre o trabalho do PROCON. Esse órgão que ele é muito importante, apesar de muitas vezes desacreditado, muitas pessoas têm aquela visão de que não funciona e é bom esse tipo de espaço, e agradeço por esse tipo de espaço, para que a gente apresente a veracidade, a verdade. Primeiro, antes de tudo, de cada 10 pessoas que vão lá, 9 têm seus problemas resolvidos, ou já na área de atendimento, ou depois através de cartas de resposta, ou né, num estágio final que é na audiência de conciliação. Então, praticamente 90% de resolução dos casos. Tem aquele 1% que infelizmente existe e a gente não gostaria que existisse, que ele não consegue resolver, que foge da nossa alçada, que não tem a colaboração do fornecedor, que às vezes não quer resolver o problema do consumidor mesmo tendo ciência de que o lesou. Tem aquele consumidor que não tem de fato aquele direito que está exigindo. Então tem todos esses casos e que lá a gente faz um filtro muito grande e a gente tenta resolver, mesmo aqueles casos que não é da nossa alçada, mesmo aquelas situações em que não cabe ao PROCON, nós tentamos, através dos contatos ali, liga para um, para outro, vamos tentar resolver, mesmo que não seja da atuação do PROCON. Então já teve situações das pessoas irem reclamar de advogado, de contador, que tem o advogado tem a OAB, que é o órgão para reclamar, o contador também tem o seu conselho regional, mas mesmo assim a gente buscou, né, auxiliar de alguma forma o consumidor. Isso para dizer que as pessoas podem nos procurar, nós vamos fazer um filtro do que é o direito do consumidor, do que não é, e quando puder, nós vamos auxiliar de qualquer forma. Você pediu para eu fazer uma apresentação minha. Meu nome é Bruno Savarro, para quem não conhece. Eu tenho 23 anos, em julho faço 24, então relativamente muito jovem para estar no poder público, muito jovem para estar à frente de um órgão tão importante, com tanta responsabilidade. Mas esse é o perfil que o prefeito gostaria ali dentro do PROCON nesse momento e que acredito que estou tentando fazer um bom trabalho para não decepcionar e para quebrar a visão, principalmente de gestores, de que tem que ser alguém carrasco, tem que ser alguém já com uma experiência larga na política, no meio. Não precisa. Pode ter gente sim que não está, né, nessa área há muito tempo, até porque a experiência se adquire com o trabalho, e não tendo essa oportunidade de trabalho, não tem como ter a experiência. Sou especialista, sou pós-graduado em Direito do Consumidor
em direito previdenciário e em direito administrativo. Então, isso não parei depois de finalizar a universidade. Sou um advogado recém-empossado, minha OAB é muito recente, ela é do mês de julho, final de julho de 2022, então não faz nenhum ano que eu estou advogado, apesar de não poder advogar agora com o cargo do PROCON. Mas enfim, estou aí tentando trazer uma cara nova do PROCON, trazer projetos novos, aproximar o PROCON, aproximar o poder público da população, do público, e essa é a ideia, a gente trazer as pessoas, acreditar em nós e nós irmos até as pessoas. Então, vários projetos que estão se desenhando e que já foram executados é nessa intenção, de levar o poder público até as pessoas, de levar o PROCON até as pessoas e não esperar o vinde a mim. Isso, legal, porque muitas vezes o PROCON é o último recurso, às vezes, ou o primeiro, né, que as pessoas têm quando querem reclamar algum direito, quando se sentem eventualmente lesadas, né, em alguma relação aí de consumo. Bruno, eu queria te pedir aí, você falou que a maioria das demandas são solucionadas já diretamente pelo órgão. Quais são os tipos mais comuns aí de demandas que o PROCON vem recebendo aqui em Francisco Beltrão? Ano passado nós tivemos 4.500, arredondando, 4.500 reclamações do PROCON. Dessas 4.500, praticamente 2.000 foram contra bancos ou financiadoras, então cerca de 45%. Telecomunicação, então telefonia e internet, daí fica no mesmo grupo, mais 25%. Então aí a gente já falou de 70% das reclamações do PROCON. Aí fora outros serviços, outros produtos, outras situações ali um pouco mais particulares, mais peculiares, que não estão nesses dois subgrupos. Renegociação de dívidas também tem um número bastante considerável, um número crescente. Isso eu fico feliz de ter um número crescente, não pelas pessoas estarem endividadas, mas por elas estarem procurando solução para esse superendividamento. E nós estamos lá como órgão também auxiliador nesse sentido, através aí não só dos mutirões de renegociação de dívidas, como acontece 2 vezes pelo menos por ano, mas também em demais períodos do ano, assim que o consumidor for lá, a gente vai fazer a tentativa de renegociação, mesmo que não esteja em andamento nenhum mutirão, nenhum grande evento a nível nacional, nós fazemos isso sempre como se fosse um núcleo do superendividado. Então, assim, essas 3, superendividamento, e daí as renegociações de dívidas, telecomunicações e questão financeira são os nossos gargalos, principalmente a questão financeira. Então, a cada 10 pessoas que vão lá, pelo menos 4 é por conta disso. E é muito preocupante, Leandro. Pois é, vamos esmiuçar um pouco então. Quais são as principais demandas que o pessoal leva em relação a bancos e financeiras, por exemplo? Certo. Ontem até eu fiz um levantamento para um pessoal que pediu. Até agora, nesse ano, para te ter uma noção, já foram 95 reclamações de idosos com empréstimos consignados não contratados. Nós não finalizamos o 3º mês do ano. Então, dá uma média de mais de 30 por mês. Tá? Assustador. Isso, numa média ali, vamos lá, eu sou péssimo em matemática, mas vamos tentar. Nós temos 20 dias úteis no mês. Praticamente 2 por dia vão lá para reclamar sobre empréstimo consignado não contratado. Idosos, servidores públicos bem menos do que idosos, mas também tem. Já tivemos acho que 7 ou 8 esse ano. É um número muito reduzido, mas também é preocupante. Então, assim, qual que é o modus operandi? Como que essas companhias, como que eles agem? Existe um lapso temporal entre a concessão do benefício do INSS e, de fato, ele começar a usufruir desse benefício. Esse lapso pode ser de 1 mês, pode ser de 2, pode ser de 3. Quando ele é concedido, no primeiro momento, é concedido o benefício, já recebe diversas ligações de financiadoras na hora. Parece assim, de forma mágica que eles têm acesso a um banco de dados. Não estou afirmando nada, mas existem indícios, existem preocupações, existem algumas estranhezas. Como assim já tem acesso? Meu benefício foi concedido ontem, hoje já está me ligando. Tem gente que fica sabendo que está incluído como beneficiário pela a financeira liga, né? Exatamente, exatamente. E aí, muitas vezes, quando o idoso, né, passa esses 2, 3 meses do lapso aí,
esse tempo que ele espera, muitas vezes recebe uma bolada, vamos dizer assim, logo de cara, que é desse retroativo, desse período que ele ficou sem. E aí, às vezes, entra esse valor do empréstimo, vamos colocar 3 mil, 5 mil, teve caso de 20, 40 mil reais, entra na conta e ele acha, é o dinheiro aí do INSS. Depois, a partir do mês seguinte, vai começar a descontar o valor consignado, vai começar a descontar um cartão que eles dizem que enviam, muitas vezes nem enviam um cartão consignável. Então começa a já ter uns descontos de 200, 300, 500 reais por mês da aposentadoria do nosso idoso. Então é algo, assim, além de tudo sujo. Além de tudo, é muito revoltante isso, porque se utiliza não só da hipossuficiência, da vulnerabilidade, mas também, muitas vezes, do desconhecimento desses idosos, que sequer têm acesso, tem um manejo com o celular, muitas vezes envia. O idoso também, às vezes, envia foto, às vezes ele aceita esse contrato, mas aqui na ligação falaram que não era um contrato, falaram que era, já aconteceu muitos casos, que era um funcionário do INSS ligando para atualizar o cadastro. E se ele não atualizasse, o idoso ficaria sem o seu benefício. Então ele mandava foto, mandava os dados, mandava tudo dele, reconhecimento facial, tudo bonitinho, estava lá. No próximo mês, alguns dias depois, já tinha um empréstimo no seu nome. Então eles, além de tudo, além de não serem honestos, não respeitarem o direito à informação que todo consumidor tem, eles se utilizam da boa-fé, né, eles se utilizam da vulnerabilidade do nosso consumidor idoso, e, enfim, eles acabam praticando esse delito, né, por reiteradas vezes. Em outros momentos, o PROCON já tem alguns processos sentenciados, finalizados em cifras milionárias. 2 bancos foram multados em mais de R$1 milhão. Nós estamos também já instaurando, só estamos, né, agora buscando alguma estratégia para tentar conter essa sangria, né, e não só para ter multa, para ir para o caixa do PROCON, para o PROCON poder se estruturar, que tudo isso existe, mas principalmente para que, sentindo no bolso, talvez eles parem, ou eles diminuam. Diminuir já seria um excelente passo, o ideal é que parem, mas a partir do momento que sentem no bolso, talvez seja algo assim disciplinador para eles, algo que eles coloquem a mão, não na consciência, mas no bolso, e aí dá uma segurada nisso. Já ajuda, né? Já ajuda. Bacana. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos na sequência, porque eu acho que tem muito assunto aqui que é de interesse do nosso telespectador. A gente, nesta semana, está conversando com o Bruno Savarro, ele que é coordenador do PROCON aqui de Francisco Beltrão. Voltamos num instante, não saia daí. Loja da Fábrica Belmar. A Loja Belmar está de cara nova e de novo endereço. Isso mesmo, novas instalações com a mesma qualidade e bom atendimento de sempre, com preços de fábrica. O novo endereço da economia é na Rua Vicente Setembrino Balotim, número 192, ao lado do viaduto do Detran, no Distrito Industrial Ulderico Sabadim, em Francisco Beltrão. WhatsApp 469-9103-7484. Belmar, tudo para você. Tudo bem, pessoal? Sou Williams Costa, corretor da HS Consórcio Francisco Beltrão. Muitas pessoas não conseguem guardar dinheiro, ganham bem e gastam tudo. Na HS Consórcio, você tem a oportunidade de investir no seu futuro sem pagar juros, pagando somente a metade da parcela. Com um pouquinho por mês, tu pode pegar um dinheirão e realizar ainda a compra da casa própria ou de um segundo imóvel para ter renda. Se você está preocupado com o teu futuro, comece a investir hoje com a HS Consórcios. Simule hsconsórcios.com.br ou nos faça uma visita no escritório em frente a Pio 10, na Rua Antonina 795 ou na Rua São Paulo 1523, do lado da Formativa. Venha realizar teus sonhos e investir no seu futuro com a HS Consórcios. Quero convidar você para vir na André Luiz Veículos, loja Destaque Francisco Beltrão. Destaque do ano, destaque do bom carro, garantia, procedência, segurança. Venha falar com a André, da André Luiz Veículos, Rua Romeu Laro Vergman, 1018 Francisco Beltrão. O telefone está na tela. Ligue, confira ou entre no nosso site www.andreluizveiculos.com.br. Venha fazer parte dessa grande história Francisco Beltrão. André Veículos, você conhece, você confia.
Produtor, o outono começou e chegou a hora de iniciar o plantio das pastagens para manter o volume do leite produzido e baratear o custo na alimentação dos animais. A aveia branca proporciona uma boa digestão, possui alto teor de fibra e proteína, podendo substituir boa parte do milho. A aveia preta promove uma boa cobertura do solo, ideal para se utilizar como cobertura verde, favorecendo o desenvolvimento da próxima cultura. O azevém pode ser utilizado para cobertura do solo, pastagem e feno. Essas e outras sementes você encontra na Campo e Lavoura. Estamos de volta com o associativismo e cooperativismo aqui na tela da TV Beltrão e nesta semana a nossa conversa é com o Bruno Savarro, ele que é coordenador do PROCON aqui do nosso município. A gente está falando um pouco sobre a questão dos empréstimos consignados para idosos e eu acho que, dando continuidade nesse tema também das demandas do PROCON, outro fator que tem gerado assim, muita procura é o de telefonia, né, Bruno? Acho que já foi mais uma época, agora também continua, né? Quais que são as principais questões que os consumidores levam até o órgão reivindicando seus direitos? Então, em relação à telefonia, principalmente, nós já solicitamos várias informações, enviamos vários ofícios, notificações, que é o primeiro passo. Às vezes a população fica esperando, mas já instaura um processo, já sentencia, já multa ele. Não é assim, tem um passo a passo que deve ser seguido e se não for seguido, de nada adianta multar, porque depois vai ser anulada essa multa. Então tem que seguir esse rito. Então nós já enviamos algumas notificações, por exemplo, para a TIM, sobre a cobertura do sinal, sobre a qualidade do sinal de telefonia aqui em Francisco Beltrão, que é muito insatisfatório, é muito ruim. Existem pontos negros, que chamam, locais aqui muito próximos do centro, que não pega telefonia de jeito algum. Nós estamos já iniciando uma transição para a tecnologia 5G e não pega 3G em alguns locais. 4G, nem pensar. Tem locais, por exemplo, ali no bairro industrial, em muitos locais ali, muitas ruas, você não consegue fazer uma ligação. O bairro industrial é do ladinho do centro. Poderia existir a desculpa que as antenas, é longe, o interior não pega por conta disso. Também enviamos solicitações para pedir informações sobre a situação do interior, né, da nossa zona rural, que sofre constantemente disso. É algo assim, se o pessoal da cidade, vamos dizer assim, está sofrendo agora, o pessoal do interior já sofre há muito tempo. E nós estamos, sim, solicitando informações, no primeiro momento da TIM, que é a líder de reclamações. Depois das respostas da TIM, nós vamos enviar para as demais, Claro, Vivo, Oi, para que a gente tenha todas as informações para instaurar um processo administrativo e julgar lá no final se de fato é uma culpa, se de fato é da responsabilidade da telefonia isso, se não existem fatores climáticos, que eu acredito que não existam, porque fator climático seria só naquele dia, naquele período ali que não funciona. Tem locais que nem um dia funciona. Então é falha na cobertura sim, é falha na prestação do serviço. E aí justamente nesses locais existem pessoas que contratam um plano. No plano é garantido que vai ter acesso ao 4G de qualidade, vai ter uma internet rápida, vai poder fazer ligação, e a pessoa no segundo mês já vai tentar cancelar o contrato porque não está funcionando, porque não está conseguindo usufruir do serviço que contratou. Aí vai a empresa de telefonia e diz, não, você tem aí 12 meses de fidelidade e se você romper o contrato agora tem que pagar multa. Mas espera, ok, o consumidor tem o seu dever, que é arcar com aquilo que ele acordou, é fazer o pagamento dessas parcelas, dessas semestralidade, às vezes, enfim, da mensalidade. Mas precisa ter a contrapartida. Mas precisa ter a contrapartida. Serviço, né? Se não fornece o serviço, não tem o porquê eu pagar. Eu vou ficar pagando para algo que eu não vou usufruir. Então, a maior reclamação é em relação à qualidade do sinal. Mas logo em seguida vem muitos consumidores vão até o PROCON dizendo que tinha, por exemplo, aqui só citar dois nomes aleatórios, mas tinha uma conta na Claro, tinha um plano na Claro e do nada essa conta foi para a TIM e começou um novo plano na TIM, sem a contratação, sem a anuência, sem o aceite do consumidor. É muito estranho fazer essa portabilidade automática. E aí
não existem motivos para isso. Eles até apresentam defesas, mas são defesas muito básicas, sabe, não tem fundamento algum, e está crescendo também. Daí de pessoas também duplo plano que muda o valor do nada, todo mês aumenta o valor, enfim, são das mais diversas reclamações, mas o principal, qualidade no serviço, isso nós estamos cobrando. Inclusive aqui preciso fazer uma menção aos vereadores, o Tupi Prolo e o Fernando Misturini, que enviaram notificações na própria Câmara de Vereadores, ofícios, solicitando informações dessas redes de telefonia. O vereador Tupi mais voltado para o pessoal do quilômetro 20, que é lá no interior, onde ele representa, e o vereador Fernando mais ali também na região industrial do São Cristóvão, que é onde também ele representa, mas nós abrangemos a cidade toda, porque não são gargalos pontuais, infelizmente. Se fosse pontuais seria um pouquinho mais fácil de resolver, mas é um problema que já é generalizado, Leandro. Bruno, e aí voltando nessa questão de prestação de serviços, né? A gente estava falando da telefonia. Recentemente há um problema aí bem comum, que é a questão de quedas de energia. E eu sei que muita gente também tem procurado o PROCON, né? Tem canais diretos, Copel, se não tiver solução, vai na ouvidoria da ANEEL, mas muita gente também tem procurado o PROCON. Como que o PROCON tem agido e buscado dar encaminhamento aí para essas demandas aí relacionadas a quedas e lapsos de energia e até problemas mais sérios, né? Como a queima de um aparelho causado por uma queda de energia? Pelas oscilações, né? Então, a primeira recomendação que a gente deu logo há um mês atrás, que começou essa onda de vários períodos de queda de energia injustificada, nós já enviamos um ofício para a Copel solicitando informações. E na resposta, foi uma resposta bem fraca também, falando que eles estão prestando serviço, que foi um período ali um pouco atípico, e a gente sabe que não é. Se fosse atípico, como eu falei, se fosse pontual, seria naquele dia, naquele momento e acabou. Então, até nos últimos dias, estamos novamente vivendo isso. Então, nós vamos sim estar instaurando um processo administrativo contra a Copel para apurar esse tipo de situação e, se for o caso, lá no final, multá-los ou fixar uma multa diária no caso caiu hoje a energia, vai contar um dia de multa. Amanhã não caiu, ok, esquece, depois de amanhã cair, para não ter assim, para cada dia eles sentirem no bolso, né, os efeitos dessas quedas. Uhum. Mas o que fazer quando tem um equipamento que é danificado pela queda de energia? Isso no ofício eles responderam, e em contato com o nosso gerente regional da Copel, que é um amigo, que é um parceiro nosso, que sempre nos auxilia, sempre que possível, né, nos orienta, ele falou assim: podemos abrir pelo PROCON? Até podemos, mas não vai dar certo, inicialmente. Por quê? A Copel tem o seu procedimento próprio no caso do ressarcimento de danos. Então, nesse procedimento, você vai na Copel pessoalmente, você liga no 0800, você faz pelo site, você vai na aba lá no site de ressarcimento de danos, de valores, e lá você vai dar todas as informações do dia que você acredita que queimou esse equipamento, qual equipamento, todas as especificações desse equipamento. Tudo isso você vai constar nessa reclamação. Depois disso, eles da Copel têm até 10 dias corridos para ir até a sua casa ou até o seu comércio para fazer essa averiguação, essa perícia. No caso de geladeira, outro freezer, esses equipamentos que abrigam alimentos perecíveis ou medicamentos, eles têm um dia útil. Então, tu pediu hoje, na terça-feira, vamos dizer assim, na quinta eles já têm que estar lá, porque daí anula na quarta, né? Na quinta eles já têm que estar lá averiguando isso. Pode ser que no processo eles solicitem até 2 laudos de especialistas. Ou um laudo de um especialista credenciado da Copel, ou 2 laudos de quem não é credenciado da Copel. Depois disso, eles têm também mais um período, salvo engano, de 15 dias para responder a sua solicitação. Se vai ser deferida ou não vai ser deferida, vai ser indeferida. Depois disso, no caso de deferimento, eles têm mais 45 dias para efetuar o pagamento na sua conta ou a troca do equipamento, enfim. Então aqui a gente está falando de praticamente 3 meses, ou 2 meses e meio,
só na espera desse resultado. Ah, mas eles me falaram não e eu tenho certeza que foi uma queda de energia. Pode procurar o PROCON? Até pode, mas eu acredito que o PROCON ele é um órgão conciliador. O que isso significa? As duas partes, o reclamante e o reclamado, têm que entrar em um consenso, em um acordo. No caso, não vai ser entrado em acordo possivelmente, porque já na esfera administrativa própria da Copel foi falado um não. Não vai ser na esfera administrativa do PROCON que eles vão falar um sim. Qual que é o mecanismo então? A gente encaminha para o judiciário, para o juizado especial civil, que ele vai dar início a um procedimento. Detalhe, não precisa de advogado, dependendo do valor que você vai reclamar, não precisa de advogado para ingressar com uma ação no juizado. Então você pode ir desacompanhado, pode ir sozinho lá e abrir uma reclamação. O PROCON pode fazer um encaminhamento, podemos abrir uma reclamação para tentar fazer uma nova tentativa com a Copel. Pode ser que seja perda de tempo, pode ser, mas é muito improvável que resolva essa situação específica. Mas depois a gente acaba encaminhando para o juizado. Mas antes, pessoal, não enviem, não levem para manutenção esse equipamento. Isso daí é uma possibilidade muito grande de eles indeferirem o pedido. Não conserte antes, depois requeira o valor do teu conserto, eles vão indeferir. Não deixe atrasar a fatura, porque atrasar a fatura de luz vai fazer com que eles indefiram também. Então assim, tome muito cuidado, deixa paradinho lá, eu sei que é difícil, às vezes uma geladeira, mas faz o quanto antes, já abre a reclamação. Se ontem nos picos de energia causou algum dano, hoje já abre uma reclamação na Copel, já vá pessoalmente na Copel se tem dúvidas, já façam a ligação para o 0800, não deixe para depois, porque é muito demorado. E agora pode ser que tenha uma geladeira reserva, pode ser que tenha um freezer reserva, pode ser que tenha um micro-ondas reserva, mas vai e reclame, porque vai demorar e uma hora você pode precisar disso. E ninguém merece passar por você ter danificado um equipamento por falha que não é sua, por uma falha de prestação de serviço. E uma coisa que a gente está exigindo deles, no sentido de, na minha cabeça, não sei na tua, mas não faz sentido a gente ter a estrutura de uma cidade de 60 mil habitantes, uma estrutura de fornecimento de energia elétrica, numa cidade como se Beltrão ainda tivesse 60, 70 mil habitantes. Beltrão está chegando nos 100 mil habitantes e a gente não vê uma grande obra. Até tem a subestação que está sendo concluída lá no São Cristóvão, próximo da nova rodoviária. Mas só nesses períodos de grandes quedas que é falado em retomar a construção, que é falado em ativar aquela subestação. A Copel vai esperar o quê? Vai esperar 50% da população reclamar, pedir seus valores, pedir indenização, para daí se mexer, vamos falar o português correto, daí se mexer para agilizar isso, para colocar à disposição da população esse serviço. Nós vamos ficar só com a subestação lá da Cidade Norte, que já não comporta mais o nosso tamanho. Beltrão, cada dia que passa, cresce. E serviços como o fornecido pela Copel, como fornecido pela Sanepar, aí no que diz respeito ao fornecimento de água, na questão do esgoto, não podem ficar parados no tempo. Beltrão é pujante, Beltrão cresce muito, e esse tipo de serviço deve acompanhar o crescimento proporcionalmente a Beltrão. Não pode ficar parado não, e é isso que a gente está exigindo. A gente está exigindo que eles, de forma muito ágil não foram já, mas muito rapidamente arrumem isso e comecem, ativem a nova subestação, que não vai ter mais esse problema. Mas parece que tudo é complicado quando se trata de alguns tipos de serviço, infelizmente. Exatamente. Está aí o recado do Bruno Saval, que eu acho que é compartilhado também por boa parte aí da população de Francisco Beltrão, que tem deficiência aí na prestação desses serviços. Gente, nós vamos para mais um intervalo, voltamos na sequência com o nosso programa, não saia daí.
tecnologia informática e celulares, vendas e assistência técnica, reparos para celulares, computadores e notebooks, profissionalismo e segurança dos seus dados. Há mais de 20 anos em Francisco Beltrão, a solução completa para o seu computador e celular. Avenida General Osório, número 440, na Cango, em Francisco Beltrão, em frente à Cressol. Telefone 46-3055-1346. Na Fubra, ofertas super especiais em todos os setores. Móveis e eletrodomésticos, bazar, som, imagens, celulares, ferramentas e brinquedos. Linha de jardinagem, máquinas de corta-grama, aparadores e sopradores. Vem pra Afubra, sempre com você! Olá, meu nome é Leide Milk, eu sou da Império de Girassóis e eu vim falar uma coisa importante para você. Nesse cenário atual de pandemia, nós somos levados realmente a olhar para a nossa saúde. Nós entendemos e a medicina nos mostra o quanto é importante a questão da imunidade. Eu estou aqui para falar exatamente sobre isso. Temos vários produtos. Dentre eles, quero destacar o óleo de girassol, que é o complexo ômega, rico em vitamina D e E. Esse produto ele é maravilhoso para melhorar a nossa imunidade, melhora o funcionamento do nosso cérebro, proteção cardiovascular, toda a parte de elasticidade da pele. Ele é perfeito. A apresentação em gotas. Todos os nossos produtos não têm interação medicamentosa, são produtos naturais de origem vegetal. Tá bom? Então fica aí a dica para você agora estar cuidando da sua saúde a cada dia melhor. Estamos de volta com o associativismo e cooperativismo na tela da TV Beltrão e nesta semana o nosso convidado é o Bruno Savarro, ele que é o coordenador do PROCON. A gente já falou aqui um pouco sobre queda de energia, sobre direito do consumidor relacionado a financeiras e idosos principalmente, sobre prestação de serviço de telefonia e eu sei que o PROCON ele está realizando uma série de ações e projetos, né, Bruno? Eu queria que você detalhasse um pouco daquilo que já foi feito, né, desde que você está à frente aí do órgão aqui em Francisco Beltrão e também quais são as propostas aí para desenvolver novas atividades ao longo de 2023 também. Perfeito. Quando assumi em agosto de 2022, o PROCON estava há alguns meses sem coordenação. Então nós assumimos com a casa um pouquinho bagunçada, então os primeiros meses foram para organizar isso, para entender como que funciona todo o procedimento, mas já no mês de outubro fizemos a primeira ação. Na verdade nós abraçamos uma ação do PROCON no estado do Paraná, do PROCON nacional, através da Senacom, da Secretaria Nacional do Consumidor, que é da renegociação de dívidas, o mutirão de renegociação, que foi realizado ali no mês de outubro de 2022. Foi uma ação planejada pelo governo federal, mas que nós fizemos de uma forma um pouco diferente aqui em Francisco Beltrão. Nós fizemos em um mês a renegociação de dívidas e no outro, essas renegociações do primeiro mês eram para bancos, financiadoras, telefonia, Copel, Sanepar, essas grandes empresas. Lojas varejistas que tinham dívidas, enfim, seguradoras. E no mês seguinte nós quisemos avançar e fizemos uma renegociação de dívidas voltada para o nosso comércio local. Então o nosso comerciante local que tinha dívidas nos enviava uma série de pessoas lá que estavam inadimplentes com eles. Os consumidores iam atrás, eu tenho uma dívida com tal comércio aqui de calçado de Beltrão, eu quero renegociar. Vai lá, a gente mandava carta para esse fornecedor, via se tinha interesse em renegociar. Então nós avançamos em relação a esse programa nacional. Logo depois ali, virou o ano, ali no fim do ano, toda aquela correria de pessoas que foram prejudicadas pela Black Friday anteriormente, depois no Natal, quais as recomendações, o que comprar, como fazer, antes de comprar o que deve ser evitado no Natal. Então nós fizemos várias ações nesse sentido, várias entrevistas para falar para o consumidor, essas formas de evitar problemas principalmente. Já aí no novo ano agora, de 2023, nós iniciamos um planejamento, estamos no terceiro mês ainda do ano, mas nós já estamos no mês da renegociação de dívidas novamente, novo mutirão de renegociação de dívidas,
E no dia 15 de março é comemorado o Dia do Consumidor. Então nós procuramos fazer uma semana do consumidor, não apenas o Dia do Consumidor. Então na segunda-feira nós fizemos a primeira ação, que foi uma abertura junto com as entidades parceiras, elas que são muito importantes e que fizeram acontecer esse projeto. Sem elas não teria saído do papel absolutamente nada. Então, vamos lá, eu preciso fazer uma menção aqui, Leandro. A CEFB, CDL, representando os lojistas. CESUL, Unipar e Unioeste, que são as universidades que ofertam o curso de Direito e que nós abraçamos também. Para a próxima, nós vamos abraçar também a Unicep e demais cursos também, não só voltado para o curso do Direito. A Polícia Civil, o grupo de idosos representado pela Lucélia Bortotti, o Sendetec, que não é mais Sendetec, agora é Secretaria de Indústria e Comércio novamente, representado pela secretária Liliana, foi grande parceiro também. Enfim, nós tivemos muitos parceiros e além da Prefeitura de Francisco Beltrão, que é inevitável, o PROCON ali na organização. Todos estiveram presentes na abertura. Então, na segunda-feira foi basicamente esse lançamento. Na terça-feira, nós já fizemos um ato lá nos Poupa-Tempos, no bairro São Miguel e o da Cidade Norte. E tem até uma novidade que é importante falar para a população que não sabe, muitos não sabem disso ainda e que é muito bom. Lembra no primeiro bloco onde a gente conversou sobre os líderes de reclamações? Onde estava banco, onde estava telefonia? Que esses dois já abrangem cerca de 70% das reclamações do PROCON. Agora você que mora no bairro São Miguel, Novo Mundo, São Francisco, na linha Nova, Santa Bárbara, tudo ali nos arredores, onde é mais perto o Poupa-Tempo do que o PROCON, você que mora na Cidade Norte também, é mais próximo você ir até o Poupa-Tempo do que o PROCON aqui no centro, na Travessa Frei Deodato. Então você pode ir até os Poupa-Tempos para abrir reclamações do direito do consumidor. Quando diz respeito a bancos, a financiadoras, a telecomunicações, então internet e telefonia e redes de celular, enfim, e para renegociação de dívidas. Então esses 5 serviços, essas 5 áreas estão sendo ofertadas nos Poupa-Tempos também. E isso daqui é uma parceria com a Secretaria de Indústria e Comércio e com os Poupa-Tempos, com as nossas duas amigas que são as representantes do Poupa-Tempo, a Joselma e a Elaine, além da secretária Liliana, que abraçaram a ideia e agora está mais fácil para a população ir até abrir reclamações. Porque para muitos, Leandro, muitos saíam lá do fundo do seu bairro, pegava 2, 3 lotações para chegar até o PROCON, gastavam dinheiro, muitas vezes erravam o endereço do PROCON e ia para o antigo endereço do bairro Alvorada, onde muitos ainda acham que não é mais, a gente já fala sobre o novo endereço do PROCON. Acabava então perdendo viagem muitas vezes, gastando um valor que para essas pessoas, R$15 ali, não sei, R$10, faz uma diferença, obviamente. Então agora não precisa mais vir até o PROCON, se quiser estar atendendo de forma normal, mas pode estar indo até os Poupa-Tempos, que vai facilitar muito a vida. E foi lançado então na terça-feira da Semana do Consumidor esse projeto nos Poupa-Tempos. Naquela semana também estava tendo a consulta gratuita ao CPF dos consumidores para saber se estava restrito ou não, se estava inadimplente ou não. É esse serviço que é pago geralmente. Agora, por exemplo, se o consumidor vai ter que pagar uma taxinha de R$5, mas foi isento durante aquela semana. Na quarta-feira nós estivemos na Feira do Produtor Rural, tirando as dúvidas da população, entregando cartilhas sobre o direito do consumidor, informando-os sobre os seus direitos, abrindo reclamações, além das consultas ao CPF. Nós fizemos também visitas na quinta-feira ao nosso comércio local, porque de nada adianta, na nossa visão, apenas informar o consumidor sobre o seu direito e não informar o fornecedor sobre os seus deveres, mas também informar os direitos do fornecedor. O fornecedor não é só algo que é um ente só de deveres. Ele só deve agir, só deve evitar problemas. Não, ele tem muitos direitos na relação de consumo. E é exatamente essa informação que a gente quis levar para eles também. Conversamos com eles, fomos muito bem recebidos por todos, não teve uma situação chata. Tá certo, a hora que a gente falava que era do PROCON já ficava meio assustado, mas a gente logo quebrava isso, porque nós vemos que nós podemos ser parceiros e somos parceiros dos fornecedores. Nós não somos contra nenhum fornecedor, nós apenas buscamos, assim como o fornecedor também busca,
a satisfação do cliente, a satisfação do consumidor. O consumidor tem uma boa experiência no seu comércio, porque daí ele vai voltar, vai indicar. Então o fornecedor também ele está do lado do consumidor. Eu não gosto dessa história de que um está de um lado, outro está do outro, um é contra o outro. Não, eu acho que a gente pode conviver bem. Até porque das nossas reclamações, aquelas que eu citei, 4.500, a gente pode contar nos dedos aquelas contra o nosso comércio local. A maioria são comércios de fora, são grandes lojas, são aquelas varejistas, aquelas redes e poucos de Francisco Beltrão. Temos casos de Francisco Beltrão, obviamente que temos alguns específicos que a gente vai tomar algumas medidas um pouco mais enérgicas, né? E que é necessário porque muitos consumidores estão sendo lesados, mas é um caso ou outro, são poucos. Então a gente pode dialogar muito bem com o nosso fornecedor e essa foi a ideia. Já na sexta-feira nós fizemos algo voltado para o nosso público idoso, para falar sobre os empréstimos, sobre golpes. Foi lá 2 delegados da Polícia Civil conversar com nossos idosos, lá no Centro de Convivência, no programa da Nossa Gente na Melhor Idade, para falar como evitar golpes, como evitar estelionato, não fornecer algumas dicas. Vamos lá, algumas dicas rápidas aqui, só para complementar. Não atenda o telefone. Se atender e falar que é de um banco, desliga o telefone. É a primeira recomendação. Não passe os seus dados para ninguém. Se o banco ou o INSS está te ligando para atualizar cadastro, não faça nada por telefone, vá até o INSS, vá até o banco para ver o que está acontecendo. Muitas vezes pode ser um golpista se passando por um funcionário do banco. Então, evite esse contato virtual, por telefone, por internet, por WhatsApp. Vá até o seu banco, vá até o INSS, porque assim você pode estar evitando um grande problema. E era isso que a gente informou, né, na sexta-feira para os nossos consumidores idosos. Foi um evento maravilhoso, foi a cereja do bolo, foi muito bom mesmo. Mais de 300 idosos foram para ouvir sobre o direito do consumidor. Eu não achei que ia ter tanta adesão. Acho que foram 7 ou 8 ônibus recolhendo, né, as pessoas nos bairros e levando até lá. Então foi muito produtivo, muito bom. E o encerramento foi no sábado, na Feira do Produtor Rural, junto com as universidades parceiras, a UniOeste e a CESU, nessa situação. Nós acabamos tirando dúvidas da população, os alunos ganham horas complementares que precisam, nós ganhamos com pessoas ali nos auxiliando, a população ganha com mais gente procurando tirar dúvidas, abrir reclamações, consultas a CPF, enfim, a adesão foi muito grande da Semana do Consumidor. E para o decorrer do ano, esses parceiros que foram nossos parceiros agora seguem sendo nossos parceiros. A OAB também, até esqueci de mencionar antes, a OAB e suas comissões foi muito parceira também. E eles mesmos já estão buscando, nós estamos buscando juntos outras ações para tomar durante o ano. Não vamos fazer apenas na Semana do Consumidor e o resto do ano esquece. Não, nós queremos fazer ação pelo menos a cada 2 meses para aproximar o PROCON do público, para levar informação para a população e para, né, de alguma forma, tentar evitar a lesão ao direito do consumidor. Bacana. Bruno, nós vamos nos encaminhando já para o final do nosso programa e eu queria que agora você deixasse um recado aqui para a população, principalmente como procurar e acessar o serviço do PROCON, né? Você citou, está no endereço, não é novo, né? Mas para muita gente ainda é uma novidade, né? O local de atendimento do PROCON, né? Sim, exato. Para quem quiser estar nos procurando, que infelizmente foi lesado na sua relação de consumo, nós funcionamos das 9 horas da manhã às 16 horas, às 4 da tarde. Não fecha para o meio-dia. Pode estar nos procurando então no período de almoço, aí só tem esse período, pode estar nos procurando. De segunda a sexta-feira, lá na Travessa Frei Deodato, no primeiro andar, ali o prédio número 80, no mesmo prédio da Farmácia Nicei, do lado do Chiquinho Sorvetes, ali do lado do Calçadão Central. Basta entrar no prédio, vai no primeiro andar, ali vai ter o PROCON, vai ter o CRECI, que é o órgão que regulamenta os corretores de imóveis, vai ter a Junta Militar e vai ter a Ouvidoria do SUS, além da Corregedoria do município. Então tá tudo lá no mesmo andar, procure o PROCON nesse horário, pode ser por WhatsApp, por ligação também, o número 46-3524-5063, esse número ele é o WhatsApp e ele pode, né, receber ligações também, então pode nos procurar através desse número também, por e-mail é uma possibilidade para quem prefere, que é o procon46@gmail.com,
ou procon@franciscobeltrão.pr.gov.br, que daí é o e-mail institucional, governamental. Além, também, no site da Prefeitura tem uma planilha para abrir reclamação, para fazer denúncia contra um fornecedor. Vamos fazer uma diferenciação assim, muito rápida, muito breve, só para a gente entender. Tem muita gente que usa esse formulário para abrir reclamação. Qual a diferença de reclamação para denúncia para consulta? São essas 3 modalidades no PROCON. A reclamação é para resolver a sua demanda individual. Você foi lesado. A denúncia é algo que está acontecendo, que está possivelmente prejudicando outros consumidores também. Uma propaganda abusiva, a qualidade do produto está baixo, não tem preço em vitrine, isso é denúncia. E a consulta é uma mera tirar dúvidas mesmo. Então, as pessoas que têm uma denúncia para fazer podem estar fazendo pelo site da Prefeitura, lá na aba do PROCON, tem lá, faça sua denúncia, só clicar e pode fazer, seus dados permanecem no sigilo. Agora, para quem quiser, tem os poupa-tempos também. Pode estar procurando os poupa-tempos. Funciona no mesmo horário do PROCON, das 9 às 16 e não fecha para meio-dia. E nós estamos à disposição também por demais meios, redes sociais do PROCON, Instagram, @PROCONFB. Pode estar nos procurando que a nossa equipe vai estar lá disposta e disponível a ajudar cada um de vocês. Muito obrigado pelo espaço, Leandro, e estamos sempre à disposição de vocês. E a gente está sempre de portas abertas aqui na TV Beltrão também para levar muita informação para o nosso telespectador. Gente, o nosso programa vai ficando por aqui, lembrando que ele vai ao ar todo sábado ao 12h30 e a reprise é na quinta-feira à noite. Para você que nos acompanhou nesta semana, um forte abraço e até a semana que vem. Olá, seja muito bem-vindo ao Memórias de Nossa Gente, o programa que valoriza e conta a história das pessoas que ajudaram a construir a Francisco Beltrão de hoje. E no programa desta semana, nós vamos contar um pouco da história da família Dúmel, que chegou há mais de 50 anos aqui em Francisco Beltrão. A família tem uma ligação importante com o ramo moveleiro, afinal de contas eles possuem uma das indústrias mais antigas ainda em atividade aqui no nosso município e também tem uma relação aí muito próxima com o tradicionalismo. Vamos conferir a entrevista. Eu lembro quando nós saímos de Carazinho com ônibus daqueles bicudos, de abrir escapou do motor assim, de lado ainda, né? E como a gente é a piada de bosta, daí não faltava lugar. Eu vinha sentado numa caixinha de madeira. Não sei do que era a caixinha, de certa ferramenta do ônibus, eu acho. Naquilo ali. E quando dava sono, eu dormia no corredor. É Pato Branco. Daí Pato Branco, eu não lembro se na época não tinha ônibus ou é porque estava chovendo. Porque estava chovendo. E daí não vinha ônibus para cá, porque pensa numa estrada lisa. Daí eu acho que contrataram uma Kombi lá, alguma coisa lá que fizeram uma lotação numa Kombi e daí vinha. Mas Deus o livre. Mais empurrando a Kombi, interpiazado não descia, né? Mas os homens mais empurrando a Kombi do que andando dentro dela. Eu lembro que o pai e o tio Ari trabalhavam doído, rapaz. Pá. Começaram a vender uns móvelzinhos ali, uns balcãozinhos e coisa. Daí eu tinha uma gaita 80, um acordeão, né? 80 baixo, vermelha, linda. Tinha ganhado do pai lá no Rio Grande. O sonho do lar era ter um gaiteiro. Ele queria, né? que eu fosse gaiteiro, mas não Porque deu. O pai dele era gaiteiro, né? Aí
Aí ele vendeu a gaita para comprar material, a madeira, para trabalhar. E com 14 anos, comecei a ajudar o pai. Ele dizia, você quer tocar a fábrica, quer seguir, tem que saber fazer o móvel do começo ao fim. Senão você não vai ser dono, porque você tem que saber para mandar. Como é que você vai mandar se tu não sabe? Daí eu estava trabalhando com ele, daí desde 14 anos, começando a fazer chapear, fazer, era móveis laqueados na época muito, né? Então fazia para montar os móveis. Daí o meu irmão também já ficou um pouco mais, chegou na idade, daí também nós dois trabalhando. E chegou num ponto que daí não deu mais. Daí fomos embora, Mato Grosso. O pai e o tio ali separaram a sociedade, daí quebra no meio, né? Começar de novo praticamente. Daí hoje estamos aí. Lá no Mato Grosso também não deu certo. Tá lá o capital lá para vender lá, para investir em alguma coisa aqui. Eu quero minha parte para investir aqui em Beltrão de volta, né? Meu pai vendeu muita coisa aqui de Beltrão para investir lá. Se Deus quiser, vai dar certo, não vão vender lá. Eu quero minha parte, quero investir aqui em Beltrão de volta. Em imóvel, alguma coisa. E as minhas vistas nunca me ajudou direito, daí agora depois que o pai morreu, faleceu, me deu glaucoma, daí eu perdi uma vista, né, e a outra eu enxergo só 40%. Como eu tinha já 20 e poucos anos de carteira assinada como motorista de caminhão, né, estava trabalhando de motorista, daí não tinha mais como renovar a carteira, daí me aposentaram, né, um motorista de caminhão, daí estou aposentado. O que não serve mais para você pode ser útil para quem precisa. A Prefeitura tem o Banco de Doações, que faz a ponte entre doadores e quem precisa receber. Se você tem sobra de materiais de construção, chame o Banco de Doações. Móveis em bom estado também podem ser doados. O Banco de Doações fica na Rua Mandaguari 201, bairro Luther King. Chame pelo WhatsApp 988184288. Prefeitura de Francisco Beltrão. O melhor daqui é a nossa gente. Por baixo. O primeiro foi direto de Carazinho para Pato Branco. Jônibus. Sim, ali iam pegar outro para vir para cá, mas não tinha, já era tarde da noite, não tinha, daí uma como. Tem mais gente junto que embarcaram lá. Já começou a chover, não parava, e aquela água subindo. Eu comecei a chorar, que eu quero ir de volta lá. Já choveu um mês lá que não se via água, né? Mas daí o Arne dizia para mim, vamos fazer, Deus está experimentando isso, nós temos fé. Então vamos. Se meu serviço era pouco, comprei muito tempo, comida no mercado seu... Domingos. Armazém do seu Domingo. Era pra cima da fábrica, né? Nós morávamos juntos, né? Fazíamos uma puxada para fora, para dentro, para nós. De noite, quando era para pintar, eu ajudava a pintar, ia para o verniz. E aquele tempo era tudo no pincel. Se escorria um pouco, tinha que tirar e fazer tudo de novo. Hoje não tem mais nem pintura, né? Uma noite o Arne saiu com... primeiro o Ivan e o Mano, ele saiu com água até na cintura. Tirado da casa, ele já estava água assim, dentro. Ele levou os dois piados em cima da vizinha que tinha para cima ali, onde é o posto hoje. Acho que é, né, Ivan? Um pouquinho para cá. Um pouquinho para cá. No lote tem um prédio hoje. Daí, deixou os piados lá, daí veio me buscar eu, mas Deus, ele ia agarrado logo de meio. A água me levar embora, porque era correnteza, né? Na época que ele não era patrão, eu não ia ajudar, mas a gente ia jantar lá. Durante a semana tinha treino lá, a gente ia junto, bocha, bolão, né? E depois que a gente ficou patrão, daí sim, daí apertou a coisa, meu Deus. Aí tinha serviço, eu tinha que arrumar a mesa e lavar, juntar todas as louças das mesas para botar para a cozinha, para lavar.
Mas ele gostava, né? Era a paixão dele isso. De tarde e de noite eu pintava. Ajudava na fábrica. Sim. Ia pra pintura e ficava lá. Até às vezes 11 horas, meia-noite. Não sei se os homens iam trabalhando lá pra dentro da marcenaria, né? E eu ficava na pesca de pintura. O que não serve mais para você pode ser útil para quem precisa. A Prefeitura tem o Banco de Doações, que faz a ponte entre doadores e quem precisa receber. Se você tem sobra de materiais de construção, chame o Banco de Doações. Móveis em bom estado também podem ser doados. O Banco de Doações fica na Rua Mandaguari 201, bairro Luther King. Chame pelo WhatsApp 988184288. Prefeitura de Francisco Beltrão. O melhor daqui é a nossa gente. Esse foi o Memórias de Nossa Gente, um programa que valoriza e conta a história das pessoas que ajudaram a construir Francisco Beltrão. Na semana que vem tem mais. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Um forte abraço e até a próxima. Pessoal, estou passando para fazer um convite especial para você de Francisco Beltrão e de toda a região. Anota aí na tua agenda, dia 25 de abril, às 7h10 da noite, vai ter início a um novo treinamento do meu grande amigo, professor Williams Costa, que é autor da obra A Caravela, um livro de autoconhecimento que já está indo para a 2ª edição, uma obra fantástica, primeiro livro que eu vejo onde há um livro dentro de um livro, e nessa data, 25 de abril, ele vai estar trazendo um seminário, seguido de um coffee break, também o lançamento então desta 2ª edição da obra, onde você vai ter ferramentas práticas que vão transformar a tua vida. É uma experiência para que você seja próspero, seja feliz e realize os seus sonhos. Então você já pode reservar essa data, 25 de abril, na Câmara dos Dirigentes Lojistas de Francisco Beltrão. As inscrições podem ser feitas pelo site www.gerenciessuavida.com.br. Olá, tudo bem? Eu sou o André da André Luiz Veículos, 15 anos no mercado, no centro de Francisco Beltrão. Eu quero falar para você hoje de frustrações. Irmão, não deixa se frustrar. Mas espera aí, André, como é que eu faço isso? Tenha calma, reflita. Vou te pôr um caso. A pessoa pediu para mim orar por uma prova. Ela ia fazer uma prova. Oramos juntos, pedimos a Deus, mas espera aí. O que Deus tem para você? O que nesse período aconteceu? Será que essa prova é o que Deus quer para você? É o que vai acontecer para você? Muitas vezes a gente tenta passar por cima ou a gente tenta adiantar o tempo que Deus tem para nós. Não é assim. Quando acontece alguma coisa, quando você não passou, claro que você dizer para mim, não estudei. Não, aí não adianta, não venha sem estudar e pedir para Deus, não. Tu tem que pedir para Deus, mas tem que ter sabedoria de entender que a tua parte você tem que fazer. Muitas pessoas pedem muitas coisas para Deus e daí porque não aconteceu culpam a Deus ou culpam o próprio mal. Porque ele fez isso. Claro que daí não. Quando você orou para Deus, pediu para Deus, se preparou, está no tempo certo, vai acontecer. Não está no tempo certo, não vai acontecer. Mas daí você pediu para Deus, fez, vai acontecer? Não aconteceu, você não passou no teste. O que você faz? Você deixa o inimigo entrar na tua mente, frustrar você e você achar que não é possível você chegar lá. Então, aí ele venceu. Quem venceu? O mal. Por quê? Porque você não confiou em Deus, no tempo de Deus, não confiou em você mesmo, mas faltou o confiar. Às vezes você ora para o Senhor, se você não confiar, então não teve uma oração com ação. Você precisa entender. Muitas vezes eu faço um negócio e eu estou no meio do caminho. Eu lembro que primeiro eu tenho que falar com Deus antes de finalizar esse negócio, para ver se esse negócio é para mim.
Se eu vou fazer alguma coisa diferente, eu tenho que fazer a minha parte, conversar com meu Pai, que é o Deus do céu, pedir para Jesus Cristo me encaminhar, mas eu tenho que ver se no futuro isso é para mim, porque eu penso no presente. Não deixa se frustrar, fique em oração. Toda vez que você perder ou não deu certo, fique em oração, mas confia no Senhor que tudo Ele fará. Amém? Pensando em economia? Que tal ser autossustentável em energia e economizar até 95% na fatura? Com a Espectro Energia Solar, você utiliza fonte de energia limpa e inesgotável. Os painéis fotovoltaicos proporcionam economia, qualidade, segurança e ainda protegem o meio ambiente. Energia solar, a energia do presente. Espectro Energia Solar em Marmeleiro, na Dambrus e Piva 964. Chame um representante. 3525-2732. Uma boa noite de sono é fundamental para as funções biológicas. Você que acorda cansado, dolorido, o problema pode ser o seu colchão. A Eco7 fabrica colchões com qualidade e tecnologia. Previne e auxilia o tratamento de dores, inflamações e má circulações. Entre em contato com Marcelo Colchões, distribuidor autorizado. Fone 46-99936-8182 ou 99941-0072. Tudo bem, pessoal? Sou Williams Costa e eu quero te trazer um convite hoje sobre uma reflexão. A falta de dinheiro. Na tua vida pessoal, está faltando dinheiro? Vou te dar uma dica bem simples e importante. Para você prosperar financeiramente, você precisa entender as 3 inteligências que regem a vida. Inteligência emocional, sobre as tuas emoções, sobre a tua atitude, teus pensamentos. A inteligência espiritual é algo que te chama para a espiritualidade, e isso é possível através do autoconhecimento, do despertar da consciência. E a inteligência financeira, a gestão de tempo, a gestão de pessoas, a gestão do dinheiro. Se você for referência no que você faz, com certeza não vai lhe faltar dinheiro. Pense nisso.